Ah, eu não lembro qual foi a última vez que eu me senti tão desafiado para pregar uma mensagem. Eu literalmente estou me tremendo. E tenho orado muito por essa mensagem de hoje, porque hoje eu vou falar contra um dos ídolos que mais assedia não somente o povo de Deus, mas toda a humanidade. Certo? E meu coração está para sair pela boca, mas a palavra do Senhor precisa ser pregada. E um dos desafios maiores para pregar contra esse ídolo é porque existe muita teologia falsa sobre ele, existe muita informação falsa sobre ele, o que provoca também uma disseminação de coisas que não são bíblicas como sendo bíblicas. Mas nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor, mesmo quando a palavra do Senhor nos mostra o quão longe estamos da sua vontade. Muitas vezes, quando o nosso pecado é posto na frente de todo mundo, quando o nosso pecado é exposto, nós nos envergonhamos e por vezes tendemos a ficar com raiva. E talvez ao final dessa mensagem hoje você saia daqui com raiva. Talvez ao final dessa mensagem você saia daqui chateado com essa igreja, talvez comigo, mas eu sei que se você for um cristão verdadeiro, que ama a palavra do Senhor e que está disposto a obedecê-la, independente da circunstância, você sairá dessa noite desafiado. Desafiado a abrir mão daquilo que o mundo te oferece como sendo benefício, mas que corre um grande risco de ser um tremendo malefício na sua vida. Por isso, antes de mais nada, vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, que hoje eu pregue tão somente o que a Tua palavra diz. Pai, se eu, porventura, falar alguma coisa que não procede de Ti, que caia por terra, que não chegue aos ouvidos, que não chegue ao coração de nenhuma das pessoas que está aqui. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito haja na mente e no coração dos nossos irmãos, especialmente os membros dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Lucas capítulo 21. A mensagem de hoje se aplica, obviamente, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Mas eu quero especialmente chamar a atenção dos membros dessa igreja. Eu quero que os membros que estão arrolados no hall de membros dessa igreja prestem muita atenção no que vai ser dito hoje aqui. E eu quero que aquilo que for dito aqui ressoe na sua mão como palavra do Senhor, para que você possa viver de maneira que agrade a Ele. Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Nós vamos finalizar uma sequência de mensagens que nós estamos tendo nas quartas-feiras no Evangelho de Lucas. Como nós finalizamos o Evangelho de João no último domingo, nós vamos hoje finalizar essa sequência de mensagens também que nós estamos fazendo no Evangelho de Lucas, tendo como auxílio, né, as meditações nos sermões do pastor Tiago Albuquerque, que tanto foram gravadas, né, e deram origem a uma série de sermões chamado Inversão de Valores, como também deu origem a um livro, alguns desses sermões. Lucas 21, versículos de 1 a 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus o que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. Mais uma vez eu venho à tua presença te pedir, Pai, ser com a nossa igreja nesse momento. Pai, nos ajuda a entendermos a tua palavra e a vivermos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Como você se sentiria se durante o momento de ofertas
eu, como pastor da igreja, ficasse aqui na frente e, de surpresa, quando vocês estivessem vindo aqui, sem combinar com vocês, eu olhasse para o que você estivesse colocando dentro do gasofilácio, pegasse esse valor na mão e dissesse para todo mundo qual era o valor que você estava dando. Como é que você se sentiria? Você se sentiria bem? Se sentiria confortável? Era algo que seria fácil para você fazer isso? A nossa igreja é uma igreja que tem muita transparência quanto ao dinheiro. Todo o dinheiro que entra aqui nessa igreja, ele é contabilizado. Todo ele se dá destino para as contas da igreja. Quando a igreja faz qualquer compra, qualquer pagamento, os recibos e comprovantes ficam à disposição de todos os membros. É feita uma contabilidade seríssima sobre aquilo que entra e aquilo que sai, a fim de que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, no momento que quiserem, elas possam procurar a liderança da igreja, especialmente a tesouraria, e perguntar o que tem sido feito do dinheiro que tem sido ofertado ao Senhor. E já que sim, é assim que acontece, eu também tenho acesso, como pastor, a todos esses dados. Imagina agora se eu, como pastor, pegasse aquilo que você oferece ao Senhor no mês, como dízimos ou ofertas, e colocasse ali na projeção, mostrando para todo mundo como você se sentiria. Talvez isso envergonharia você, talvez isso preocuparia você, talvez isso irasse você se eu fizesse algo desse tipo. Porque talvez você começasse a pensar, o que é que os irmãos vão pensar de mim? O que é que eles vão pensar sabendo que eu dou esse valor por mês? Mas existe um problema. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que os outros vão achar do que Deus vai achar. Muitas vezes, quando nós vamos ofertar, nós queremos fazer essa oferta em sigilo para que ninguém saiba. Mas existe alguém que todas as vezes que eu vou ofertar está vendo. Quem é esse? Deus está vendo. Todas as vezes que eu falo que estou oferecendo uma oferta ao Senhor, Deus sabe exatamente quanto está sendo dado por mim. O texto que nós acabamos de ler nos ensina algumas verdades que são de suma importância quanto a esse assunto, o assunto do dinheiro. E por que é tão difícil falar sobre dinheiro hoje em dia? Porque existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, onde pastores e igrejas afirmam que o crente ele não pode passar por dificuldade. E que, na verdade, o crente ele precisa entender que quando ele sacrifica 10, ele vai receber 20. Quanto mais ele sacrificar, mais ele vai receber do Senhor. Isso não é bíblico. E a grande verdade é, essas igrejas arrebanham uma multidão de pessoas, porque elas trabalham em cima, sabe de quê? Da ganância. As pessoas vão para lá não buscando sacrificar realmente dinheiro, mas com o intuito de serem beneficiadas com dinheiro fácil. Imagina dar 100 e receber 200. Imagina dar 1.000 e receber 2.000. Imagina dar 10.000 e receber 20.000. É uma proposta tentadora demais para todos aqueles que são gananciosos. Não existe nenhum investimento que você tem uma lucratividade como essa. Quando eu estava falando aqui para essa igreja sobre abrirmos uma conta em uma corretora de investimentos, eu falei para vocês que uma rentabilidade que todo investidor busca é a porcentagem de 1% ao mês. 1%. Então, se eu coloco 1.000, quanto é que eu vou receber se render 1%? Quanto? Quanto? R$ 10. R$ 10 é o que eu vou receber de lucro. A rentabilidade, portanto, é uma coisa pequena. Logo, quando alguém afirma que é possível contribuir com 1.000 e receber 2.000, isso arrebanha muitas pessoas. Isso não é só sobre o dinheiro. Hoje em dia existem as igrejas consideradas a teologia do coach, que nada mais é do que a teologia da prosperidade repaginada. Eles não dão tanta ênfase ao dinheiro, mas dizem que o crente não pode ter problemas emocionais. Dizem que o crente não pode ser triste.
Acontece que quando nós olhamos para a passagem aqui que acabamos de ler, no capítulo 21, diz que o Senhor Jesus estava no templo. E enquanto ele estava no templo, e só situando vocês aqui no contexto, ele estava num período onde havia uma grande circulação de pessoas na cidade de Jerusalém, próximo da Páscoa. Pessoas, judeus de todas as partes do mundo, vinham oferecer seus sacrifícios anuais. E, obviamente, eles traziam muito dinheiro. E é dito no versículo 1, olhando ele quem? Jesus, Deus encarnado. Jesus estava observando. Ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu uma pobre viúva lançar ali as duas pequenas moedas. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite é: Deus está atento às nossas ofertas. Ainda que nenhuma outra pessoa saiba quanto você oferta ou deixa de ofertar. Ainda que não seja divulgado na nossa igreja quanto que cada membro dizima ou coisa do tipo, mais importante do que outro irmão saber quanto você oferta é saber que Deus sabe quanto você oferta. E o texto é explícito que quando os ricos se dirigiam para depositar suas ofertas, Jesus estava olhando, observando. Ele estava atento àquele processo de oferta. Hoje em dia nós temos dinheiro em papel, em cédula. Hoje em dia, até o dinheiro em cédula tem sido pouco usado. Na verdade, o dinheiro hoje não passa de números na tela de um celular, não é verdade? A maior parte de nós não anda mais com moedas ou com cédula. Nós andamos com um cartão e andamos com o celular e fazemos pagamentos através disso. Mas naquele período, o único dinheiro que existia era dinheiro em moeda e moeda de metal. E os vasos, os gasofiláceos, os locais que eram destinados ao recebimento de oferta, também eram normalmente feitos de bronze. O que isso implica? Quando alguém se dirigia para dar oferta, cada moeda que ele colocava lá dentro, metal com metal, facilmente você ouve, você escuta. Você não precisava estar perto para saber a quantidade de dinheiro que aquela pessoa estava colocando dentro. As moedas eram proporcionais também o peso ao seu valor. Então, quanto mais pesada a moeda e mais barulho ele fizesse, mais aquilo ali representava o dinheiro que você estava depositando. Então, os ricos vinham e derramavam várias e várias moedas pesadas dentro do gasofilácio. E Jesus estava observando. Muitas daquelas pessoas iam lá e colocavam uma grande soma de moedas dentro do gasofilácio. E com certeza, até que todas elas fossem parar no fundo do gasofilácio, chamava muita atenção. Afinal de contas, eram várias e várias moedas caindo ali dentro, tilintando no fundo do gasofilácio, fazendo com que todas as pessoas ao redor percebessem a quantidade de dinheiro que você estava colocando lá dentro. E assim como o Senhor observou os ricos indo lá e fazendo isso, o texto diz que o Senhor Jesus também estava olhando e viu uma pobre viúva lançar duas pequenas moedas. Naquele tempo não existia INSS. Naquele tempo não existia garantia nenhuma de que se uma mulher não tivesse filhos para ampará-la depois da morte do seu marido, que essa mulher normalmente o que aconteceria com ela é que ela seria uma esmoléu. As viúvas eram uma parcela da população grandemente rejeitada. Eram mulheres já normalmente mais velhas, que não tinham mais vigor físico para trabalhar. Elas não tinham muitas opções, afinal de contas, a sua saúde, a sua idade, a sua força, o seu vigor impedia que elas fizessem grandes coisas. Se elas não tivessem filhos que lhe amparassem, dificilmente ela teria condições de sobreviver. E muitas eram as viúvas que morriam de fome. Por isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus dispensa uma preocupação real com os órfãos e as viúvas.
No Antigo Testamento era lei, fazia parte da lei o cuidado para com as viúvas. No Novo Testamento, nós vemos já na igreja de Jerusalém, na sua instituição, que um dos motivos que gerou dissensão foi o modo como os bens da igreja estavam sendo repartidos entre as viúvas. Era uma parcela muito frágil da população. Mulheres que realmente precisavam ser cuidadas. Porque se não fosse, provavelmente elas morreriam de fome. No nosso texto tem dizendo que ela lançou 2 pequeninas moedas. E essa moeda que é dito aí é um lepto. Sabe o que um lepto representa? É pegar o salário de um dia de trabalho e dividir por 128. Um dia de trabalho e dividir por 128. Para nós, não teria nem como somar direito. Era como se fosse menos de 1 centavo. Era como se fosse meio centavo. Mas aquelas 2 moedas eram tudo que aquela mulher tinha. A Bíblia não fala como ela tinha conseguido aquelas moedas. A Bíblia não fala o que estava passando na mente dela quando ela foi ofertar. A Bíblia não deixa muito claro qual foi o destino daquela mulher após ela oferecer aquilo. Nós não sabemos se ela deu aquilo com um coração confiante, mas nós imaginamos que sim. Afinal de contas, se aquele meio centavo era tudo que aquela mulher tinha, aquilo implicaria literalmente que ela não tinha dinheiro nem para pagar pela sua própria comida. E aquilo que seria para seu mantimento, ela decide oferecer ao Senhor. O Evangelho de Lucas deixa muito claro uma coisa que nós precisamos levar a sério. Os valores que Deus tem são diferentes que os valores que o mundo tem. Deus não mede a nossa generosidade pela quantidade de dinheiro que nós oferecemos. Gente, por favor, nessa noite, se você está com sono, levanta, vai lavar o rosto e volta. Não durma. Não durma. Deus não mede pela quantidade. Deus não mede se é R$1 ou se é R$1.000. Deus não mede se é R$100 ou se é R$10.000. Deus não mede assim. Deus mede baseado no coração daquele que contribui. Portanto, para começar, deixando claro para vocês, a teologia da prosperidade está muito distante daquilo que eu estou pregando hoje aqui. A teologia da prosperidade diz que você tem que dar mais com o desejo de receber mais. E o que a Bíblia afirma é: dê sempre mais, com um coração grato, sabendo que o Senhor é quem merece toda honra e toda glória. Independente do que você vai receber de volta. O seu objetivo não é ter mais para o seu próprio usufruto. O seu objetivo é que quando você tem mais, você pode ser mais grato e contribuir mais com o Senhor. Quando o Senhor Jesus olha aqueles ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e quando ele olha aquela pobre viúva fazer a mesma coisa, no versículo 3, Jesus então fala: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Gente, presta atenção. Aquela mulher estava depositando 128 avos de um denário. Aquela mulher não tinha depositado em quantidade basicamente nada. Mas o Senhor Jesus disse que ela tinha depositado mais do que todos os outros. Deus não mede o tamanho da sua oferta pela quantidade de zeros que ela tem. Deus mede a sua oferta pelo quanto ela realmente custa para você. Minhas filhas têm uma séria dificuldade de dividir as coisas. E às vezes a gente compra alguma coisa que elas gostam muito de comer. E aí, obviamente, é uma luta para elas dividir. Mas sabe, às vezes o que a gente compra para elas comerem é bastante. Ao ponto que elas estavam reclamando que não queriam dividir e tudo mais. Mas elas começam a comer e comer e comer e comer e comer ao ponto delas encherem e não caber mais. Elas não querem mais.
E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando elas comem e não aguentam mais comer, sabe o que acontece? Elas levantam, vão até a outra e dizem assim: toma, Eloá, toma, Ágata, eu vim dividir com você. O que é isso? Elas só estavam dispostas a contribuir com a outra, a dividir com a outra, com aquilo que resta, com a sobra. Elas não estavam dispostas a dividir quando ia lhe custar algo. Elas só estavam dispostas a oferecer para a outra quando aquilo não tinha mais valor real para elas. Será que nós também não fazemos a mesma coisa? Quando você vai dar alguma coisa, quando você vai dar uma roupa, por que você dá? Será que você não está dando porque ela já perdeu um pouco da sua coloração? Será que você não está dando porque ela não está furada? Será que você não está dando porque está velha? Será que quando você vai dar um brinquedo do seu filho, será que você não está dando porque ele não brinca mais com aquele brinquedo? Quando você vai ofertar ao Senhor, como é que você está ofertando? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês não precisam responder em voz alta, nem levantar a mão, nem nada, mas eu quero que você responda para você mesmo. Especialmente os membros dessa igreja, eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta e respondam. Você acha, membro da IBF Passaré, que ofertar dinheiro ao Senhor é um mandamento? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, quando você se prepara, quando recebe o seu salário para ofertar, como é que você faz? Você diz assim: eu preciso ofertar ao Senhor porque Deus espera que eu oferte. Mas calma aí. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro do meu açaí. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro da minha viagem. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro do meu streaming. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro do McDonald's. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro do restaurante que eu vou usar. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro do meu perfume novo. Antes de ofertar, deixa eu garantir o dinheiro daquele passeio que eu tanto quero fazer. Antes de ofertar, calma aí. Antes de ofertar, você vai gastar com tudo aquilo que quer e aí, quando acabarem as ideias, você vai oferecer o subejo para o Senhor? É exatamente isso que o Senhor Jesus diz. Versículo 4. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas aquela pobre viúva, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. É fácil oferecer para o Senhor uma oferta depois que você já fez tudo o que você queria com o dinheiro. Mas sabe o que é difícil? Se eu ofertar com o coração realmente grato ao Senhor, esse mês não vai dar para eu comprar açaí. Esse mês talvez não vai dar para fazer aquele passeio que eu gostaria de fazer. Sabe quando é que a oferta começa a ser real na sua vida? Quando ela te custa algo. Porque ofertar, quando você já fez tudo o que você queria, é fácil e não passa de esmola para o Senhor. Agora me diga, você acha que Deus precisa da sua esmola? Deus não precisa da sua esmola. Não precisa da sua esmola. Deus não precisa da sua esmola, do seu sobejo. Deus não precisa. É cuspir na cara de Deus, dado que te sobeja. Você nem deveria chamar isso de oferta. Você nem deveria chamar isso de oferta. Aquelas pessoas, aqueles ricos, que o Senhor Jesus estava observando lá, o Senhor Jesus conhecia cada um deles. E o Senhor Jesus sabia que eles estavam oferecendo daquilo que lhes sobrava. Eu quero tornar isso mais prático para que vocês entendam. Por favor, olha para mim. Por favor, olhem para mim. Deus mede a minha generosidade não pela quantidade de zeros, mas quanto a minha oferta me custa. Quanto que me custa? Quanto que eu tenho que abrir mão para ofertar aquele tanto? Vou dar um exemplo. Imagina um membro da igreja que é muito rico e que recebe 100 mil reais por mês. Agora imagina
um jovem adolescente da igreja que não tem emprego, mas ele faz algum bico e no mês ele consegue juntar R$100. Aquele rico da igreja, ele todos os meses desembolsa R$10.000. E aquele adolescente da igreja, todos os meses ele deposita R$20. Para o Senhor, quem deu mais? Aquele que deu 10.000 ou aquele que deu R$20? Aquele que deu R$20. Deus não se importa com a quantidade de zeros que tem na sua oferta, porque Deus não é pobre. Deus não é pobre. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele te dá o privilégio de usar o seu dinheiro. Para Deus, aquele jovem desempregado deu o dobro daquele que deu R$10.000. Mas é assim que os homens pensam? É assim que é pregado nas igrejas? É assim que é tratado? Será que é tratado da mesma maneira o jovem que contribui com R$20 e o membro que contribui com R$10.000? Será que normalmente é tratado da mesma maneira? Normalmente numa igreja, quando tem um irmão que recebe R$100.000 e um jovem adolescente desempregado que contribui com R$20, normalmente, quem é que tem mais pessoas por perto? Quem ganha 100.000 ou aquele que tem R$100 por mês para gastar? Normalmente, quem é que tem mais gente por perto? Normalmente, as pessoas vão dizer: aquele homem que contribui com R$10.000 mensais é um homem de grande valor, de grande generosidade. Temos muito que aprender com ele. Olha só, ele contribui com R$10.000 mensais. E aquele jovem adolescente que contribui com R$20 é esquecido e lançado de lado como escória. Aí eu pergunto para você, aquela jovem, aquela pobre viúva, vocês acham que ela chamou a atenção quando ela foi depositar a sua oferta? As suas moedas eram tão pequenas que provavelmente mal fez barulho quando ela jogou lá dentro do gasofilácio. Vocês acham que quem chamou mais atenção? Tem uma fila de ricos. Ela vai lá, lança duas pequenas moedas que mal fizeram barulho no gasofilácio. Provavelmente aquela mulher passou despercebida aos olhos de todos ali, menos aos olhos de quem? De Deus. Em qual momento o texto diz que ela saiu dali e ganhou uma grande oferta? O texto fala sobre isso? O texto fala que ela deixou de ser pobre? O texto fala que ela saiu dali e teve uma vida abundante? O texto só fala quando ela entregou tudo e não fala de recompensa nenhuma para ela. Porque sabe qual é a recompensa dela? A oferta ao Senhor. Participar da obra do Senhor. Contribuir com a obra do Senhor. Entendendo que não é a quantidade de zeros que determina o quão importante eu sou para o reino de Deus. Mas entendendo que a generosidade é fruto de um coração que ama a Deus. Dinheiro é um assunto perigoso. Dinheiro é um ídolo muito adorado no coração da humanidade. Não é à toa que o Senhor Jesus nos alerta tantas vezes, e a Bíblia nos alerta tantas vezes quanto ao dinheiro. O dinheiro não é mal em si. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez, quando você vai oferecer uma oferta ao Senhor, você calcule assim: rapaz, o meu salário é 5.000. Eu vou dar R$500 de dízimo. R$500 é dinheiro demais. R$500 é dinheiro demais. Eu acho que nenhum irmão lá da igreja dá R$500 de dízimo.
Em vez de dar R$ 500, eu acho que eu vou dar 250. 250 é um bom valor. Você está cuspindo na cara de Deus. Você está cuspindo aquilo que você acha que é uma oferta e que não passa de sobejo. Você já está farto, você já encheu o seu bucho e agora você diz: pronto, agora que eu fiz tudo o que eu queria com o dinheiro, eu vou dar esse resto aqui para o Senhor. Por que no Antigo Testamento o povo era instruído a tirar as primícias? Por que era primícia? Porque antes de usar para qualquer outra coisa, eles precisavam dedicar ao Senhor para que não fosse das sobras. Mas mais importante do que você tirar antes de qualquer outra coisa é o seu coração. É o seu coração. Porque você pode tirar 10, 15, 20%, não importa quantos por cento você vai tirar. Mas talvez você faça isso também com a motivação errada. Talvez você tire lá 15% do seu salário ou mais e você faça isso para aparecer. Você acha que Deus precisa disso? Não precisa. Eu já falei para vocês, desde que eu assumi essa igreja, eu não trabalho nessa igreja, eu não sou pastor dessa igreja por conta de dinheiro. Se amanhã todos vocês ficarem desempregados, eu continuarei pastor dessa igreja, mesmo que vocês não tenham condições de me sustentar. Porque quem me sustenta não são vocês. Quem me sustenta é o Senhor. E Deus usa vocês para me sustentar. E se todos vocês ficarem desempregados e não tiverem condições de ofertar, quer dizer que eu não vou mais poder ser pastor de vocês? Claro que não. Eu permanecerei sendo pastor de vocês. E se a gente tiver um dia que vender o prédio que a gente está comprando? Essa igreja vai deixar de ser igreja porque não vai ter um prédio? Não. Porque a igreja é a reunião dos santos. Igreja não precisa de prédio, igreja não precisa de dinheiro. Igreja precisa de uma disposição real de servir ao Senhor. Tem igrejas ao redor do mundo que se reúnem em caverna. Tem igrejas ao redor do mundo que se reúnem debaixo de árvores para se proteger do sol. Tem igrejas ao redor do mundo que os membros mal têm o que comer. E continuam sendo igreja. Mas, por favor, eu quero que você analise o seu coração e se pergunte: você está realmente oferecendo ofertas ao Senhor? Ou você está sobejando daquilo que lhe sobra e dizendo: está aqui, Senhor, a minha oferta para ti? O exemplo que eu dei das minhas filhas é um exemplo que parece ser engraçado, mas é um exemplo que só me faz orar mais por elas. Porque quando eu vejo minhas filhas, que têm 4 e 2 anos fazendo isso, só demonstra a necessidade delas de salvação. Elas não têm um pai egoísta e elas não têm uma mãe egoísta. Mas não é necessário um egoísta ensiná-las a ser egoísta, porque elas já nasceram no pecado. É necessário que o Senhor transforme a vida delas. Assim como é necessário que o Senhor transforme o nosso coração. E olha, quando eu estou aconselhando alguém sobre dinheiro, quando me pedem conselhos sobre dinheiro, eu sempre digo: eu tive o privilégio de ter pais. Minha mãe está aqui, o meu pai está na glória. Eu tive o privilégio de ter pais que me ensinaram o valor da contribuição desde que eu era muito novo. Então eu entendo que é muito mais fácil para mim falar disso, porque desde criança, desde que eu nem entendi o que era dinheiro, eu fui ensinado que o dinheiro não pertencia a mim, que o dinheiro pertencia ao Senhor. Então eu tive o privilégio de escutar a vida inteira isso, mas talvez você escute agora, depois que é velho. Depois que você já construiu uma carreira. E talvez você que nunca ofertou, agora escutar que tem que dar 10% ou mais do seu salário seja um absurdo para você. Quem é o nosso maior exemplo de contribuição? Quem é que mais nos influencia? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. 8, de 1 em diante. Diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Deixa eu só contextualizar vocês. A igreja de Jerusalém foi uma igreja que começou com 120 membros, e essa igreja cresceu exponencialmente e rapidamente. Depois do primeiro sermão de Pedro, primeiro sermão público de Pedro, aquela igreja que antes tinha 120 membros passou a ter mais de 3.000 membros. Depois, Pedro pregou novamente, aquela igreja passou a ter mais de 5.000 membros. Aquela igreja, todos os conflitos que surgiam, eram prontamente resolvidos. Mas só que aquela igreja começou a ser grandemente perseguida. O Senhor havia dito para aquela igreja que eles precisavam se espalhar, pregar o evangelho por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas estava muito bom para eles lá em Jerusalém, porque tudo estava funcionando muito bem e o Senhor manda aquela perseguição para que eles se espalhassem. Acontece que em Jerusalém, de modo geral, só ficou aqueles que eram os mais pobres. Aqueles que não tinham sequer condições de fugir. A igreja de Jerusalém, portanto, se tornou uma igreja que só tinha pessoas miseráveis, que não tinham praticamente nada. E o que Paulo fala Paulo está falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja rica. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente importante, onde circulava muito dinheiro. A igreja de Corinto também era uma igreja de pessoas muito ricas. E Paulo vai dizer, irmãos, no versículo 1, fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Primeiro, Paulo deixa claro que a generosidade das igrejas da Macedônia era fruto do quê? Da graça de Deus. As igrejas da Macedônia compreendiam que tinham aquilo que não mereciam. E sabendo que eles tinham o que não mereciam, eles queriam ser usados por Deus da melhor maneira possível. Existe um problema. A igreja de Jerusalém era uma igreja pobre. Mas sabe as igrejas da Macedônia que são citadas no texto? Eram igrejas mais pobres ainda do que a igreja de Jerusalém. Eram igrejas mais pobres do que a igreja em Jerusalém. O que diz no versículo 2? Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Em momento algum, Paulo fala da quantidade de dinheiro. Em momento algum, Paulo levanta qual foi o valor da contribuição. E é muito provável que, monetariamente falando, não fosse um valor grande.
Mas Paulo está dando a ênfase sobre aquilo que havia de melhor na igreja dos macedônios. A compreensão de que tudo que eles tinham não pertenciam a eles, mas a Deus, e que tudo que eles tinham de bom era fruto da graça de Deus. E porque Deus os havia abençoado com alguma coisa que eles não podiam comprar, eles queriam oferecer sacrifícios ao Senhor, ser benefício para aqueles outros irmãos que estavam passando dificuldade, sendo que eles eram quem estava passando mais dificuldade. Versículo 3 diz: porque segundo o seu poder, ou seja, segundo aquilo que estava dentro da possibilidade deles, da possibilidade do homem, e o apóstolo Paulo era testemunha, e ainda acima do seu poder, ou seja, só a intervenção divina para fazer o que eles fizeram. Voluntariamente eles deram à igreja, as igrejas da Macedônia, da região da Macedônia, que incluía, por exemplo, a igreja de Filipos, em momento algum foram cobradas para enviar oferta nenhuma. Normalmente, quando nós vamos procurar pessoas para ofertar, nós não procuramos a pessoa mais pobre da igreja. Porque, de maneira geral, a gente vai pensar assim, essa pessoa não tem nem para ela. Por que eu vou procurar ajuda? As igrejas da Macedônia voluntariamente procuraram os apóstolos, procuraram os líderes da igreja para dizer, nós queremos contribuir para abençoar os irmãos de Jerusalém que estão passando por prova. E talvez aqueles irmãos que escutaram isso, os líderes da igreja ficaram, mas vocês são pobres. Mas vocês não têm como fazer isso. E olha o que é dito no versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos. O que é isso? Quando eles disseram, a gente quer contribuir, o que eles provavelmente escutaram? Gente, fica para vocês. Vai ser mais útil para vocês, vocês também precisam. E eles clamaram, por favor, deixa a gente contribuir com os nossos irmãos que estão padecendo. Por favor, aceita a nossa oferta. Por favor, nos deixa participar. Por favor, eles rogaram incansavelmente para que as suas ofertas fossem aceitas, mesmo sendo eles necessitados. O texto 2 deixa muito claro, eles viviam em uma profunda pobreza. Eles viviam em uma profunda pobreza. E quando eles tomaram conhecimento da dificuldade da igreja de Jerusalém, eles disseram, por favor, nos permitam abençoar os irmãos da igreja de Jerusalém. Eles são os nossos irmãos. Nós não os conhecemos, nós não estamos lá para termos comunhão com eles, mas eles são nossos irmãos e nós queremos compartilhar dessa dor. E assim como nós sabemos que é sofrido, nós queremos ser útil, nós queremos ser bênção na vida deles. Eles clamaram, por favor, aceitem as nossas ofertas. É isso que o versículo 4 diz. Para que aceitemos a graça, a comunicação deste serviço que se vazia para com os santos de Jerusalém. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, depois de muito insistir, os líderes da igreja disseram, tá certo, a gente vai aceitar a oferta de vocês. E quando eles chegaram com a oferta era muito maior do que eles imaginavam que seria. O texto 5 deixa claro, não somente fizeram como nós esperávamos, talvez eles tinham, talvez eles consigam trazer aqui determinado valor. E quando eles chegam com essa oferta, eles não podiam acreditar na oferta que tinha sido tirada. E por que isso tinha acontecido? Porque o texto diz que eles não fizeram só segundo o que estava dentro da sua força. No versículo 3 diz, porque segundo o seu poder, ou seja, na força humana eles fizeram, mas ainda acima do seu poder, o que eles fizeram não era fruto da força e da generosidade humana. O que eles fizeram era fruto do amor e da graça de Deus. Ao ponto de os líderes da igreja não acreditarem no que estavam vendo. Mas a carta que nós estamos lendo não foi escrita para os irmãos da Macedônia. A carta que nós estamos lendo foi escrita para quem? Para os coríntios.
Aquela igreja que era uma igreja rica. Então Paulo diz assim, olha, vocês estão vendo o exemplo dos irmãos da Macedônia? Aqueles irmãos, antes de oferecerem ofertas, antes de oferecerem dinheiro, sabe qual foi a primeira coisa que eles ofereceram? Diz aí no versículo 5. Deram primeiramente a quem? A si mesmos ao Senhor. Antes de pensar em quanto dinheiro você pode dar ao Senhor, você precisa pensar, será que eu já me dei ao Senhor? Será que a minha vida já pertence ao Senhor? Será que eu já sou um crente? Será que eu já vivo para Ele? Será que eu já entendi que nada pertence a mim mesmo, que tudo pertence a Ele? Será que eu já entendi que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas? Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Será que eu já entendi essa verdade? Será que eu já clamei por perdão dos meus pecados? Será que eu já entendi que Deus abundou em graça, cobrindo a minha multidão de pecados? Será que eu já entendi isso? Será que a minha vida já é uma oferta ao Senhor? Antes de você querer ofertar dinheiro, ofereça primeiro ao Senhor a sua própria vida. Você pode oferecer montantes e mais montantes de contribuição e ainda assim não ser um filho de Deus. Você pode talvez dar uma oferta para essa igreja que nunca antes nós recebemos e ainda assim não ser um filho de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é: eu sou um filho de Deus? Eu já ofereci a minha própria vida para o Senhor? Eu já clamei a Ele por perdão? Ou será que tudo que eu tenho oferecido para o Senhor não passa de sobejo? Não passa de sobras? Será que eu não enchi a minha barriga primeiro daquilo que tudo que eu quero para depois dizer, está aqui, Senhor, o que sobra para ti? Talvez, quando você vai ofertar, aqueles exemplos que eu dei não sejam ficção na sua vida. Talvez você diga, eu não posso oferecer mais do que isso. Porque se eu oferecer mais do que isso, eu vou ter que talvez cancelar o meu Netflix. Talvez eu não vou poder oferecer mais do que isso, porque se eu oferecer, eu não vou poder fazer aquela viagem para descansar. Talvez se eu oferecer mais do que isso, eu não vou poder comprar aquele perfume novo, aquela roupa nova que eu quero. Aquela pobre viúva deu até mesmo aquilo que seria útil para a sua alimentação. Me diga, qual foi a última vez que você precisou vender alguma coisa da sua casa para comer? Me diga qual foi a última vez que você não tinha nem farinha, que você estava sem nada mesmo na sua casa. Se você é um membro dessa igreja e se você ficou nessa situação, eu quero repreender você. Porque a função dessa igreja é amparar os necessitados. Uma coisa você pode ter certeza, se você é membro dessa igreja, não é para você passar fome e não é para você estar sem roupa. É função e compromisso dessa igreja alimentar os famintos e vestir os necessitados. Se você é membro dessa igreja, você não deve passar fome e não deve estar sem roupa para vestir. Mas isso não significa que você vai ter a roupa que você quer. E nem significa que você vai ter a comida que você quer. Talvez o que essa igreja possa oferecer para você seja só arroz, macarrão ou feijão, mas você não vai morrer de fome. Acontece que aqueles irmãos da Macedônia, eles pararam de dizer assim, eu não tenho nada. Eles não estavam se vitimizando dizendo, meu Deus, eu queria ter dinheiro para poder ofertar, mas que pena, eu não tenho dinheiro para ofertar. Deus abençoe a igreja de Jerusalém. Sabe o que eles fizeram? Meus irmãos, eu sei da luta que vocês estão passando e é por isso que eu vou compartilhar dessa luta com você. Receba aqui essa oferta para lhe abençoar. Em vez de se fazer de vítima, eles disseram, Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Portanto, eu quero ser útil, mesmo que o meu útil não signifique grandes coisas.
Mas eles fizeram não somente o que estava ao seu alcance, eles fizeram coisas além do que estava ao seu alcance, porque antes de oferecer dinheiro, eles ofereceram o quê? A si mesmos ao Senhor. Sabe quando é que você vai parar de dizer que tem pouco? Quando você se oferecer de verdade ao Senhor. Enquanto você não oferecer a sua vida de verdade para o Senhor, escuta o que eu estou dizendo, igreja. Membros dessa igreja, o pastor sou eu quero que vocês entendam uma coisa. Sabe quando é que vocês vão parar de dizer que vocês precisam de mais? Quando vocês se oferecerem de verdade ao Senhor. Enquanto vocês não se oferecerem de verdade ao Senhor, vocês vão dizer, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Quando eu ganhar tanto, aí tudo vai se resolver. Quando eu tiver salário tal, aí tudo vai se resolver. E sabe o que vai acontecer? Quando você chegar no salário que você falou, não vai se resolver porque você não se entregou ao Senhor. Todas as vezes que você ganhar um aumento de salário, esse aumento de salário vai evaporar porque você não se entregou ao Senhor. Não caiam na armadilha do diabo, que faz com que vocês achem que são os zeros que representam a substância de cuidado do Senhor por vocês. Não é. O Senhor sustenta vocês independente do salário que vocês ganham. O Senhor sustenta vocês. Recentemente estava circulando um vídeo aí na internet de uma mulher que ela é vidente, que ela lê mãos, que ela prevê o futuro. E essa mulher parecia uma jumenta de Balaão falando, porque ela falou coisas que envergonhavam os cristãos. Ela estava perguntando para duas mulheres lá que eram ricas e que estavam entrevistando elas. Ela perguntou assim, você acha que vale a pena viver? E ela disse assim, num dia de grande tristeza, se eu chegasse para você dizendo assim, eu tenho 10 milhões de reais para te oferecer, você ficaria feliz? 10 milhões de reais é 10 milhões de reais, é muito dinheiro. Mas aí ela perguntou, o que é mais valioso? Acordar ou 10 milhões de reais? Se você para e pensa só dessa maneira, talvez você cogite que 10 milhões de reais é mais importante. Mas imagine que eu te ofereço 10 milhões de reais com uma condição. Que você vai usar, vai pegar aqueles 10 milhões de reais e que no outro dia você não vai mais acordar. No outro dia você vai estar morto. O que você vai preferir, os 10 milhões de reais ou acordar? Se o que você prefere é acordar, você acabou de dizer para você mesmo que nenhum dinheiro no mundo vale mais do que a vida que o Senhor te deu. Se você acordou hoje, se você está respirando hoje, se o seu coração está batendo hoje, sabe quais são os motivos que você tem para reclamar? Zero. Você não tem motivo nenhum para reclamar. Nenhum. Você não tem. E se você é um crente, principalmente, porque você tem a garantia de que todos os seus sofrimentos e todas as suas dores um dia cessarão. E você habitará onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá morte. Se você é um murmurador, se você passa o dia reclamando, dizendo, eu preciso de mais dinheiro, Deus não me sustenta como deveria, você não passa de um murmurador, e a murmuração é um pecado. Porque a murmuração nada mais é do que ingratidão ao Senhor. Você está dizendo para o Senhor que Ele não te sustenta como deveria. Você está dizendo para o seu pai que o seu pai não sabe cuidar de você. Eu posso falhar no cuidado das minhas filhas, mas Deus jamais falha no meu cuidado. Nada do que eu tenho ou deixo de ter é falha de Deus. Tudo que eu tenho e o que eu deixo de ter é providência de Deus para o meu aperfeiçoamento. A palavra de Deus deixa claro em Romanos 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive passar fome. Passar fome pode ser um instrumento de Deus na sua vida para que você aprenda a parar de reclamar e dizer, Senhor, eu louvo o teu nome. Sabe por que aqueles irmãos não estavam se martirizando? Sabe por que aqueles irmãos não estavam lamentando? Porque eles entenderam, nós temos mais do que merecemos. E aquilo que nós temos, nós queremos oferecer ao Senhor. E eles sabiam que a oferta que eles ofereceriam ao Senhor beneficiaria a igreja de Jerusalém. Mesmo sabendo que, assim como a igreja de Jerusalém, eles também precisavam de ajuda. Eles não
se colocaram como vítimas, eles se colocaram como auxiliares do Senhor no avanço do seu reino. Me diga uma coisa, o que eu estou pregando aqui tem alguma coisa a ver com o evangelho da prosperidade? E nada tem a ver com o evangelho da prosperidade. Se você fizer uma oferta sacrificial, sabe que garantia tem de que você vai ter mais dinheiro depois? Certo. Mas agora existe uma verdade. Se você oferecer uma oferta sacrificial ao Senhor, como fruto de um coração realmente agradecido, aquilo ali, com certeza, não vai te deixar triste. Então, o apóstolo Paulo pega aquele exemplo dos irmãos lá da região da Macedônia, e ele diz no versículo 6, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Então, percebam, Tito tinha começado a recolher uma oferta entre os irmãos lá de Corinto, lembrando que a igreja de Corinto é a igreja rica. Tito tinha começado isso. E agora Paulo está dizendo, Tito, vamos lá. Vamos recolher as ofertas que os irmãos vão enviar para Jerusalém. E aí ele diz no versículo 7, portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Que graça era essa? A graça de participar do auxílio à igreja de Jerusalém que estava passando por um momento difícil. Agora olha o que é que Paulo diz. Não digo isto como quem manda. A oferta nunca deve ser entregue como obrigação. Você nunca deve oferecer nenhum real nesse gasofilácio aqui da nossa igreja, se você achar que está fazendo isso por obrigação. Fique para você. Ah, mas são 10 mil reais, vai recusar? Se você se sentir obrigado a dar esses 10 mil reais, não dê. Se em algum momento você vai ofertar e o seu coração sente que aquilo é um peso, não oferte, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Ah, pastor, mas talvez seja os 50 mil reais que está faltando. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você oferta por um senso de obrigação, fique com esse dinheiro para você. Fique com esse dinheiro para você. Paulo diz, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é, vocês têm dinheiro. Vocês dizem que nos amam. Vocês dizem que amam os nossos irmãos. Vamos ver se vocês amam de verdade. A igreja da Macedônia amava os irmãos lá de Jerusalém? Sim ou não? Eles provaram isso? É fácil dar R$1.000 quando o seu salário é 100 mil. Já ouviu a expressão, para fulano de tal isso é troco de pinga? Já ouviram essa expressão? Não? Existem pessoas que são muito, muito, muito ricas. Bilionários. Para essas pessoas, $1 milhão, $1 milhão, não é grande coisa. É difícil até para a gente imaginar como é que $1 milhão não pode ser grande coisa. Mas existem pessoas tão ricas que para eles $1 milhão não é nada. Então se ele vai e contribui com $1 milhão, isso vai significar que ele vai deixar de ter o que comer? Deixar de ter o que vestir? Isso é algum sacrifício para ele? Não é sacrifício nenhum para ele. Deus não está preocupado com a quantidade de zeros da sua oferta. Deus está preocupado em qual o custo da sua oferta. Talvez se você tem R$20 para dar e dá esses R$20 de todo o coração, talvez você esteja dando mais do que todos os outros membros dessa igreja. Talvez, se você for como aquela jovem criança que encontrou o Senhor Jesus Cristo, a única coisa que ele tinha para oferecer era 5 pães e 2 peixes. E ela, no meio daquela multidão, não sabendo se ia ter o que comer, ela disse, Senhor, toma.
Talvez aquela mulher viúva nem soubesse se ela ia conseguir se alimentar naquele dia. Mas ela disse: Senhor, toma. Porque isso na verdade não é meu. Isso pertence a ti, Senhor. Me dói o coração quando eu vejo alguém lamentando pela oferta que vai dar. Nada do que você tem é seu. Nada do que eu tenho é meu. Tudo pertence ao Senhor, irmão. Não contribua por obrigação. Contribua com o coração grato. Contribua daquilo que te custa algo. Não contribua do que te sobra. Isso não é oferta ao Senhor. Isso não é oferta ao Senhor. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o seu coração, é o que Ele quer. O Senhor Jesus diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Sabe o que os escribas e os fariseus faziam? Eles tiravam o dízimo até mesmo dos temperos. É como você pegar o coloral e dizer: eu vou tirar 10% do meu coloral e vou dar para o Senhor. Eu vou pegar 10% do meu sal e vou dar para o Senhor. É esse o nível deles. E Jesus diz: a sua justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. E como é que a sua justiça excede a dos escribas e dos fariseus? Contribuindo, não por obrigação, mas com o coração grato. Contribuindo sem peso, mas com voluntariedade. Os irmãos da Macedônia clamaram dizendo: me permitam ter o privilégio de abençoar os irmãos de Jerusalém. Me permitam que eu possa dar o pouco que eu tenho para compartilhar do sofrimento com eles. Me permitam ser instrumento na mão de Deus para abençoar a vida dos outros. Se o dinheiro tem te feito pecar, se o dinheiro tem sido empecilho para o seu serviço ao Senhor, se você tem achado que a sua vida vai melhorar se você ganhar mais R$1.000 ou mais R$2.000, eu clamo a você: arrependa-se do seu pecado. Você já tem tudo que você precisa para ser feliz. Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 6, ele diz: Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, estejais com eles contentes. Antes de ir para lá, para o texto de 1 Timóteo, eu quero só finalizar isso aqui no texto de 2 Coríntios. Ele diz assim, porque já, no versículo 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Existe alguém mais rico do que o próprio Deus? Deus é o autor de toda a riqueza. Jesus, aquele que foi usado por Deus para que dissesse: haja luz, a palavra de Deus, esse Jesus aceitou nascer lá em Israel, em um tempo onde não havia água encanada, em um tempo onde não havia luz elétrica. Ele aceitou ser filho de um jovem casal, sem experiência de filhos. Ele aceitou viver de uma maneira que ele chegou na sua fase adulta dizendo: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O próprio Deus, o Senhor de todo o universo, se fez pobre por amor de nós. E o dinheiro tem sido um empecilho para o povo de Deus. Não faça do dinheiro um ídolo. Não faça do dinheiro um ídolo. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Ou você vai amar um e odiar o outro. Não é possível servir os dois ao mesmo tempo.
que o seu dinheiro seja um fruto da sua verdadeira compreensão de que tudo que você tem pertence ao Senhor. Que ao invés de dizer, Senhor, o Senhor não está me dando o suficiente, você diga, Senhor, o pouco que eu tenho é tudo que o Senhor quer me dar. E eu louvo a Ti por isso. E daquilo que o Senhor me deu, eu quero ser bênção para outras pessoas. Se você não está satisfeito com o seu dinheiro, com quanto você ganha, se você acha todos os meses que precisa de mais, eu quero convidar você a acompanhar comigo o texto de 1 Timóteo capítulo 6. Capítulo 6. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Escuta a palavra de Deus. Escuta o que Deus está dizendo. Se você tem a comida de hoje, eu não estou perguntando se você tem a comida da semana. Se você está alimentado hoje, independente do que você comeu, se for uma bolacha de água e sal, se foi só arroz, se foi só cuscuz, se você comeu hoje, se você tem o que se vestir hoje, a Bíblia afirma que você já tem o suficiente para que você não murmure, que você tenha contentamento no Senhor. E eu sei, irmãos, que nenhum de vocês está nessa situação. Nenhum de vocês, nem eu, nem a minha família estamos nessa situação. Todos nós nos alimentamos hoje. E todos nós não temos só essa peça de roupa. Como podemos, então, murmurarmos contra Deus? Como podemos, então, dizer para Deus, Deus, o Senhor não me dá o suficiente? Como podemos, então, atribuir a nossa esperança ao dinheiro, dizendo que se o meu salário aumentasse, aí sim, tudo daria certo? Como eu posso fazer isso, sendo que Deus me deu aquilo que o dinheiro não pode comprar? Vocês lembram do povo no Egito? Na saída do Egito? Eles eram escravos. Mas no momento que eles não tiveram aquilo que eles queriam ter no deserto, eles disseram assim, era melhor ter ficado lá como escravos. Olha o tamanho da afronta contra o Senhor. Eles amanheciam e dormiam debaixo de chicotadas. Eles viviam uma vida de profundo sofrimento. Mas a partir do momento que eles não tinham aquilo que eles queriam ter, eles diziam, era melhor que eu tivesse vivido lá. O Senhor providenciava o maná todos os dias para eles. E o maná não era uma coisa enjoenta. A Bíblia narra que o maná era uma delícia. E todas as receitas que era feito com maná eram uma delícia. Mas chegou um tempo que eles não quero mais maná não. Eu quero outra coisa. Isso ofende tanto ao Senhor. Isso ofende tanto ao Senhor que quando Ele manda as codornizes, o arraial, o local onde eles colocavam as tendas, tinha tantos pássaros. E eles começaram a comer como verdadeiros glutões. E eles comiam e Deus ficou profundamente irado em ver aquilo. Eles valorizando mais a comida do que o Deus que libertou eles da escravidão.
Todas as vezes que você lamenta porque você não tem como comprar a comida que você quer, a roupa que você quer, ou não fazer o passeio que você quer, ou não ter o bem que você quer, você está fazendo exatamente a mesma coisa que os israelitas fizeram, dizendo: não importa se você me libertou do pecado, não me importa se você me libertou da escravidão, o importante é que eu ainda não tenho o que eu quero, então eu vou falar mal do Senhor. É fácil olhar para os israelitas e achar que você é diferente. Mas se você oferta do que você sobra, você é exatamente como eles. Você é exatamente como eles. Irmãos, eu clamo a vocês. Cuidado com o dinheiro. O texto que Paulo escreve a Timóteo deixa muito claro no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Do que Paulo está falando? Dos bens materiais dessa terra. Mas agora me diga uma coisa. Almas são coisas que vão ficar aqui nessa terra? Existem coisas então que você pode levar para depois da morte? Existem. Essas coisas são as coisas eternas. E uma dessas coisas são almas. Ao invés de você se preocupar em ter mais dinheiro, comece a se preocupar. Quantas almas eu tenho levado ao Senhor? Eu quero falar também uma coisa aqui para todos os pais e aqueles que ainda serão pais. E eu quero falar também aos professores das nossas escolas bíblicas aqui e no nosso clube infantil. Por favor, tomem muito cuidado com aquilo que vocês ensinam para os seus filhos e para os seus alunos. Tomem muito cuidado quando vocês forem falar do que é aquilo que é realmente importante. Vocês podem oferecer tudo do bom e do melhor para o filho de vocês desse mundo. Mas se o filho de vocês não for salvo, não for crente, ele vai passar a vida dele eterna no inferno. O que é mais importante? Você dar a roupa chique que você quer para o seu filho? Ou você dar atenção para ele? Para que ele possa aprender mais da palavra do Senhor? Pais, professores, eu quero que vocês se preparem para oferecer a palavra para seus filhos e para os seus alunos. Quando você receber uma lição para dar aqui, eu quero que vocês não deixem para estudar em cima da hora. Eu quero que vocês não peguem lá e fiquem lendo na hora da aula aquilo que vocês deveriam ter estudado antes. Eu quero que vocês deem um exemplo, mostrando o que é realmente mais valioso. Pais, se vocês não cultuam a Deus na sua casa, no seu lar, e eu sei que é difícil porque é uma tentação não cultuarmos, saibam, por mais que você dê a melhor roupa, o melhor colégio, você não estará dando o que de mais valioso você pode dar para o seu filho. E eu quero alertá-los, porque talvez essas crianças por quais nós oramos aqui, um dia elas estejam no mundo. Talvez elas não se arrependam dos seus pecados. Que nós não sejamos a pedra de tropeço, nem para os nossos filhos, nem para os nossos alunos. Que eles não se desviem, porque nós não investimos tempos o suficiente pregando a palavra para eles. Dizendo, não, mas eu estou fazendo melhor para eles, eu estou investindo tempo no meu trabalho para dar mais dinheiro, para eu ter como comprar aquele brinquedinho da Fisher Price. Irmãos, dê um brinquedo da Fisher Price para o seu filho de R$500 na caixa, para o seu filho, um bebê, uma criança pequena. Sabe o que provavelmente vai acontecer? Ele vai brincar com a caixa ao invés de brincar com um brinquedo. Quem diz que o mais importante são as coisas que o dinheiro pode comprar é Satanás, não é Deus. E ele é que quer que você dedique tempo para ter mais e mais dinheiro para satisfazer desejos da sua carne, não desejos do Senhor. Você não precisa ser rico para contribuir com o reino de Deus. Você precisa ser alguém que se entrega para o Senhor para contribuir para o reino de Deus. Professores, por favor,
que vocês não lamentem depois, quando verem os seus alunos entregues ao pecado, e vocês lembrem, por que eu não dediquei mais tempo aos meus alunos? Por que eu não orei mais pelos meus alunos? Por que eu não me preparei mais para dar aquelas lições? Por que eu tratei como algo menos importante aquilo que eu deveria fazer? E o último cuidado que eu quero que vocês tenham é: não façam para mostrar para os homens. A palavra de Deus diz que lá em Jerusalém, quando a igreja começou a crescer, já existiam pobres naquela época lá na igreja. E homens ricos, Barnabé, José de Arimateia, eram homens que faziam coisas grandiosas para benefício dos pobres. E eles deram um bom exemplo, contribuindo generosamente. E aí a Bíblia narra que teve um casal, Ananias e Safira, que talvez, ao olhar a contribuição daqueles irmãos, disseram assim: eu também quero ser conhecido como alguém generoso. Eles pegaram a propriedade, venderam, eles ficaram com uma parte do dinheiro e disseram assim: olha, a gente vendeu por esse preço aqui, a gente está dando tudo para os pobres. Sabe o que aconteceu com esse casal? Eles foram mortos por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando é que Ananias e Safira foram mortos? Depois da instituição da igreja, no Novo Testamento. Por que eles foram mortos? Porque eles tentaram enganar a igreja. Mas você pode enganar a igreja, só não pode enganar Deus. Você pode pagar de generoso, mas Deus sabe se você é generoso ou não. E sabe como é fácil enganar a igreja? Se você trouxer um montante significativo, ninguém vai puxar a sua ficha lá do seu trabalho para saber quanto é que você ganha. Então o máximo que a igreja pode ver aqui é zeros. Mas sabe o que é que Deus pode ver? O seu coração. Eu estava em profunda aflição para pregar esse sermão. Porque eu quero fazer mais para o Senhor. Eu quero ser mais generoso para o Senhor. E me dói escutar. Todas as vezes que eu batalho contra a minha própria vontade, escutar ainda irmãos dizendo que, na verdade, eu estou sendo imprudente, que eu não estou cuidando da minha família. Nós precisamos repensar aquilo que o Senhor valoriza. Nós precisamos repensar o porquê que nós temos dinheiro e para que nós queremos dinheiro. Isso começa com oferecer a vida para o Senhor. Isso começa com a compreensão de que nada do que nós temos pertence a nós mesmos. Isso começa com um coração grato ao Senhor, independente de qual seja a circunstância. É fácil louvar o Senhor quando tudo está acontecendo do modo como você quer. É fácil. Sabe quando é que você demonstra uma fé real? Quando do meio da tribulação você levanta e diz: louvado seja o nome do Senhor, que me tirou da escravidão do pecado e me deu aquilo que eu jamais poderia comprar. Isso é fé verdadeira. Dado que sobeja, qualquer um dá. Muitas das nossas igrejas, igrejas irmãs, igrejas amigas, receberam grandes ofertas. Ofertas até mesmo milionárias. Tem igrejas que foram construídas em bairros nobres aqui da nossa cidade, com ofertas milionárias de descrentes. Mas me dói quando os crentes dão o que sobejam e não ao que lhes custe. Então, quando da próxima vez você for ofertar, analise seu coração. Eu estou dando o que me custa algo, ou eu estou dando as sobras para o Senhor? Membros dessa igreja, se você analisar o seu coração e ver que está dando só as sobras para o Senhor, antes de contribuir novamente,
busque ao Senhor e arrependa-se do seu pecado. Peça para Ele que transforme o seu coração. Peça para Ele que ofertar não seja um peso para você, que seja um prazer, que seja um privilégio. E que assim, como os membros lá das igrejas da Macedônia, você clame ao Senhor, por favor, me ajuda, me permita participar da tua obra. Me dá esse privilégio. Eu quero dar tudo o que eu tenho. É por isso que o Senhor fala sobre a proporcionalidade. Por que no Antigo Testamento o que o Senhor falava era sobre o dízimo? Por que era? Porque o dízimo é o mesmo valor para todo mundo. É 10% para todo mundo. Não importa se o seu dízimo é 100 mil reais ou se o seu dízimo é R$1. Para Deus tem o mesmo valor. Mas no Novo Testamento, Deus não só espera o dízimo de nós. Deus espera que nós sejamos generosos. Pois Deus ama o que dá com alegria. Eu espero que isso mude o modo como vocês enxergam o dinheiro. Eu oro a Deus que vocês não se prendam ao dinheiro. E se nessa noite você foi confrontado, eu quero que você saiba que Deus te perdoa. Eu quero que você saiba que você tem a oportunidade de mudar. Eu quero que você saiba que você tem a oportunidade de se arrepender e clamar ao Senhor, Senhor, me perdoa por ser egoísta. Paulo disse nitidamente para a igreja de Corinto: agora vocês têm a honra, a possibilidade de provar o amor que vocês falam. A teoria vocês já demonstram que sabem. Agora vamos ver a prática. Se em algum momento você que é crente, membro dessa igreja, se revoltou com alguma coisa que eu disse aqui, não venha brigar comigo não. Vá brigar com o Senhor. Porque o que eu preguei nessa noite aqui não procede de mim. O que eu preguei nessa noite procede da palavra de Deus. E não é comigo que você tem que brigar. Se você acha que o que eu preguei não está certo, vá brigar com Deus. O dinheiro que nós temos não pertence a nós, pertence a Ele. Portanto, tudo que nós temos deve ser para a glória dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Transforma o teu povo, Pai. Transforma o teu povo. Não permita que o dinheiro se torne um ídolo no nosso coração. E se nessa noite algum dos irmãos aqui percebeu que o dinheiro é um ídolo no seu coração, que hoje mesmo ele destrone esse ídolo. Que ele arranque o dinheiro do local que deve pertencer somente a ti. Que o dinheiro te sirva e não o contrário, ó Pai. Que nós possamos entender que nós já temos tudo o que precisamos para sermos contentes em Ti. Mesmo que isso signifique passar necessidade, nos dá um coração grato a Ti, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço. Confiando na ação do Teu Santo Espírito, na aplicação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente vocês e que vocês tenham uma excelente semana.